maravilhosas! E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira e da segunda temporada de Rush. No início dos anos 80, Piotr chega para trabalhar no Jornal da Cidade, onde irá substituir Vitek, que está prestes a deixar o trabalho. É então que eles fazem a cobertura de uma notícia de assassinato. Grokoviak, presidente da União da Juventude Socialista, e uma profissional do sexo foram encontrados mortos. A promotoria pressiona para que publique que Wozniak, namorado da vítima, foi o responsável pelo crime, pois ele já confessou. Os dois jornalistas não acreditam que ele é o responsável, mas são orientados a não se envolver no caso. Mesmo assim, o Piotr não desiste de investigar. Ele vai até o bordel onde conversa com a Nadia e descobre que o Wozniak estava lá e não foi para a floresta, então não pode ser o assassino. Ele vai embora, mas em seguida a Nadia é atacada. Após isso, ele vai interrogar a Helena, esposa do Grokoviak, e descobre que ela sabia que o seu marido tinha um caso. Ela chegou a segui-lo um dia e descobriu que a amante morava em cima de um matadouro. O assassinato foi cometido com uma faca semelhante à de um açougueiro, e o Piotr liga os pontos. Além disso, ele vai até a prisão ver o Wozniak e descobre que ele é destro, o que não bate com os fatos, já que o assassino é canhoto. Com isso, ele volta a visitar a Helena para conseguir mais pistas, mas ela confessa que não se importa com a morte de seu marido, pois ele era cruel com ela. O Piotr a consola e os dois dormem juntos. O casamento dele com a Teresa não vai bem, apesar dela estar grávida, e eles têm brigas frequentes. Enquanto isso, Vitek descobre que o jovem Karol e a jovem Justina tiraram as próprias vidas. A garota era filha do Dervitia e da Magda, então o Vitek vai ver a Magda, que pede que ele investigue o que realmente aconteceu com a sua filha. Enquanto isso, Piotr decide ir até o endereço da vítima, onde encontra o açougueiro Raznik e descobre que ela alugava um quarto com ele. O Piotr pega uma faca do açougueiro e leva embora, pois acredita que possa ser a arma do crime. Então ele leva a faca para o Vitek e conta as suas descobertas e pede ajuda para que sejam feitos testes na faca. Com isso, o Vitek vai ver o promotor, que não quer mexer no caso, mas manda que ele entregue a faca para o investigador Kulik. Após isso, o Vitek vai falar com a jovem Kinga, que era amiga da Justina, para descobrir o que levou à morte dela. Com isso, ele descobre que o Grokoviak oferecia dinheiro para as jovens no colégio em troca de abusos. Ela acredita que a Justina conseguiu dinheiro com ele para comprar um vestido para ir ao baile com Karol. Entretanto, na festa, ela foi confrontada por Angélica, que não gostou da situação e abusou dela. Isso fez ela ficar muito abalada e levou ela ao extremo, e o Karol a acompanhou. Após descobrir a verdade, o Vitek decide que é a hora de deixar a cidade, mas é então que ele descobre que a Nadia voltou para casa. Ele vai vê-la e descobre que ela foi agredida por ter ajudado o Piotr. Então ele desiste de ir embora e leva a Nadia para sair da cidade. Após isso, ele vai falar com o perito para saber informações da faca e descobre que o investigador Kulik levou uma faca para ser analisada, mas não é a mesma faca do açougueiro que ele entregou para o Kulik. Ele percebe que tem algo errado e vai procurar pelo Piotr. Enquanto isso, o Piotr decide prosseguir na investigação do caso e segue o açougueiro Raznik. É então que ele vê o Raznik cair numa armadilha do investigador Kulik, que o mata para incriminá-lo pelo assassinato do Grokoviak. O Piotr consegue fugir para a floresta, mas é abordado pelo sargento Haniek, que está acompanhando o Kulik e o promotor. O Piotr então revela que viu o Kulik matar o Raznik, mas o Kulik reage e mata o sargento. Neste momento, o Vitek chega e também é atingido, mas o promotor reage e mata o Kulik. O Vitek se recupera no hospital, já o Piotr decide sair da cidade com a sua esposa, que decidiu dar uma nova chance para o casamento deles. Mas antes de partir, ele vai ver a Helena, só que ele descobre que ela sabia que o Grokoviak abusava das garotas no colégio e foi ela que pediu para o Kulik matá-lo. Neste momento, o promotor chega e o Piotr percebe que os dois têm um caso e fica decepcionado por perceber que ela usou ele. Anos se passam e em 1997 o Piotr volta para a cidade e assume o cargo de editor-chefe no jornal. O jornal precisa aumentar as vendas e precisam fazer a cobertura do sequestro de Valdek, filho do Kielak, que é o maior patrocinador do jornal. O Piotr vai ver o Kielak, que revela que o seu filho foi sequestrado há 6 meses. Ele pagou o resgate, mas o Valdek não retornou.
Ele também se atualiza sobre as notícias da cidade e descobre que ocorreu uma enchente que fez aparecer alguns corpos que eram do antigo campo de repatriação. Ele pede que o Drevitya, que está trabalhando no jornal, escreva a verdade sobre o que aconteceu na floresta após a guerra, para expor os crimes, mas ele nega. Além disso, o Piotr decide visitar o Vitek, que saiu do jornal há 5 anos. O Piotr revela que voltou para a cidade, pois recebeu uma carta assinada por Helena, pedindo para que ele voltasse. Só que a Helena morreu há 12 anos, pouco depois dele se mudar da cidade. E ele quer entender quem mandou essa carta, mas o Vitek não revela a verdade. O Piotr também pede que o Vitek escreva toda a verdade do pós-guerra, mas ele nega. Enquanto isso, a policial Yas investiga a morte do garoto Daniel, que foi encontrado morto após a enchente gerada pelo rompimento da represa. Nenhuma investigação foi pedida para o caso e ela estranha, decidindo investigar contra as ordens do seu chefe. Ela conta com a ajuda do policial Mika no caso. Ela vai até o jornal onde conhece o Piotr e revela que não acredita que a ruptura da represa foi um acidente. Ela desconfia que o condomínio Oasa tem relação com o caso, pois sem a ruptura da represa ele teria sido alagado. Ela pede que ele vaze a nota sobre isso. Após isso, ela continua investigando a morte do Daniel e prende o Camil como suspeito. Ele abusa de crianças e se encontrou com Daniel no dia da sua morte. O Camil nega que tenha matado o garoto e revela que o Daniel iria se encontrar com o pai naquele dia, mas o Mika pressiona o Camil e o faz confessar ter matado o Daniel, mesmo sendo mentira. Enquanto isso, o casamento da Teresa e do Piotr não vai bem. Ela não esquece que ele a traiu no passado com a Helena e não gosta de ter retornado à cidade. Os dois discutem e ela procura a Yas para falar do Daniel, pois ela trabalha na escola onde ele estudava, mas as duas acabam se aproximando. Já o Vitek está em um relacionamento com a Nadia, que voltou para a cidade e agora trabalha em um salão. Ela revela que viu o Devitya sendo sequestrado e ele descobre que o Devitya estava investigando o rompimento da barragem. Enquanto isso, o Piotr percebe que o Devitya não está indo trabalhar e vai procurá-lo. É então que ele conhece a sua outra filha, Ioana, mas não o encontra. Já a Yas não desiste de investigar a morte do Daniel, pois percebe que o Camil não é o verdadeiro culpado. Ela se afasta do Mika e investiga a ligação de Eva, mãe do Daniel, com o condomínio Oasa, pois a Eva tentou tirar a própria vida após todo o acontecido com o filho. Com isso, ela descobre que a Eva estava tendo um caso com o Dobrovolsky, presidente do condomínio. Ela o pressiona por respostas, ameaçando revelar a sua traição para sua esposa, e ele confessa que um homem conhecido como Largato foi o responsável pelo rompimento da represa. Além disso, o Piotr procura a Yas e pede que ela investigue o desaparecimento do Devitya, mas descobre que o Vitek já havia denunciado o desaparecimento. Com isso, o Piotr vai ver o Vitek e descobre que ele decidiu escrever a verdade sobre o pós-guerra. Enquanto isso, a Teresa volta a procurar a Yas e as duas começam a se envolver. Após isso, a Yas continua a investigação com o apoio do Malesk e consegue achar os responsáveis pelo sequestro do Devitya. Eles entram em confronto com os sequestradores, o Malesk fica ferido, mas eles conseguem salvar o Devitya e prendem o Largato. Com isso, a Yas interroga o Largato, que confessa que explodiu a represa e sequestrou o Devitya porque estava investigando o caso. Ele também revela que o Dobrovolsky, presidente do Oasa, foi o mandante e que o Daniel já estava morto quando a represa explodiu. Após isso, o Largato tira a própria vida. Enquanto isso, Piotr vai ver o Devitya no hospital, que entrega um botão que encontrou e dá as pistas para o Piotr seguir na investigação do sequestro do Valdek. Com isso, ele descobre que o Valdek tinha uma namorada fora da cidade. Ele procura o Kielak para irem atrás da garota, pois o Valdek pode estar com ela. Com isso, eles vão atrás do Darik, amigo do Valdek, e o pressionam para que ele os leve até a casa da garota, mas ele, na verdade, os leva para uma armadilha onde mata o Kielak. Os seus comparsas também aparecem e eles revelam que o Valdek bolou seu próprio sequestro para dar um golpe no próprio pai, mas quando conseguiram o dinheiro não quiseram dividir e o mataram. Após isso, o Piotr consegue escapar, mas fica ferido e é levado para o hospital. Lá ele recebe a visita da Teresa e eles decidem se separar. Enquanto isso, a Yas descobre que a Eva deixou o hospital. Ela vai vê-la e a Eva admite que ela e o seu marido não são os pais biológicos do Daniel. Ele foi adotado e a sua mãe morreu no parto. Com isso, a Yas investiga e descobre que a Helena era a mãe biológica do Daniel.
Após isso, ela pede um mandado para o promotor para descobrir quem é o pai biológico do Daniel, mas ele não gosta da investigação. É então que a Yas recebe uma ligação anônima marcando um encontro na floresta para revelar informações sobre o pai do Daniel. Ela vai até lá, mas é uma armadilha e é salva por Mika, pois sabia que a Yas se meteria com o que não deve. Ele confessa que incriminou o Camille, pois no passado ele falhou em um caso que o prejudicou. Ela o perdoa e o atualiza sobre o caso do Daniel. Após isso, eles descobrem que o promotor pegou o filho da Helena no hospital após a morte dela, o que pode indicar que ele é o pai biológico do garoto. Eles vão ver o Dobrovolsky na prisão e ele revela que a casa em que o Daniel esteve no condomínio na verdade pertence ao promotor e que estão construindo mais uma casa para ele, por isso que ele queria o rompimento da barragem. Com isso, os dois vão até a casa investigar e percebem que o garoto foi morto na banheira da casa. Neste momento, o promotor surge e os confronta, pois eles só têm provas circunstanciais contra ele e não podem provar que ele matou Daniel. É então que a Yas invade o carro do promotor, onde encontra o gravador do Daniel. Com isso, ela descobre que o Daniel entrou na casa, mas escutou o promotor e o Dobrovolsky discutindo sobre o rompimento da represa. Ele se escondeu, mas foi encontrado pelo promotor que o matou. Após isso, o promotor é preso e a polícia descobre que ele também estava envolvido no sequestro do Valdec e usou o dinheiro do resgate para comprar a nova casa. Então a Yas vai vê-lo, mas ele revela que é estéril e não pode ser o pai de Daniel. Após isso, a Yas vai ver o Vitek e o questiona sobre o artigo que ele escreveu no passado sobre a morte da Helena, pois ele pode saber quem é o pai do Daniel. É então que ele revela que o Daniel o procurou e descobriu que o Piotr é o seu pai. Por isso, o Vitek escreveu a carta para o Piotr para ele voltar para a cidade. E o Daniel foi no condomínio para vê-lo, mas acabou se queimando em uma planta e se escondeu na casa do lado, onde o promotor o matou por escutar a conversa sobre a explosão da represa. Com o caso resolvido, a Yas finalmente vai poder deixar a cidade. Gente, se esse resumão te ajudou, não esquece de se inscrever aí no canal, porque o resumão sempre dá muito trabalho. Também deixe seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas e ativem as notificações para não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!